Pai, do que estar ao seu lado, Senhor, do que ter o Senhor dentro de nós, ter a influência do Teu Espírito, ter a Sua palavra como guia para todos os dias da nossa vida. Não precisar estarmos perdidos, Senhor, nos nossos próprios pensamentos, entendimentos e sentimentos, porque nós temos o Senhor para direcionar as nossas vidas. Que privilégio, Senhor, que privilégio, Pai. É ter o Senhor como Pai, é sermos filhos, é não estarmos sozinhos, é não sermos órfãos, Senhor, porque nós temos o Senhor, Pai. Muito, muito obrigada, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para compartilhar coisas ao nosso coração nessa manhã. Nós abrimos, Pai, o nosso entendimento para receber a Sua palavra. E eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, essa semente se multiplicando, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Aleluia, dá um glória a Deus. Aleluia, que privilégio estar aqui. Pode sentar, louvor, obrigada. Que bênção, querido, estar com vocês nessa manhã. E olha que o tema tá demais. Você está pronto para prosperar a sua alma? Eu quero que você imagine o seguinte. Imagina uma pessoa que você admira muito, um homem de Deus, o próprio Jesus. Jesus vira para você e fala: vou abençoar você agora, individualmente, pessoalmente. Aí você já fica naquela posição, estende a sua mão para receber aquela bênção. E aí ele vira para você e fala assim: assim como você é próspero na sua alma, assim como você lida com seus pensamentos, assim como você administra as suas emoções, assim como você age sob pressão, assim como você se conduz no seu dia a dia, no seu pensamento, nos seus sentimentos, da mesma forma que você se conduz, dessa forma, nessa área, eu declaro que haverá prosperidade sobre você e saúde sobre o seu corpo. Amém? Diga aí, querido, diga aí, que qualidade de bênçãos você receberia aí, se você, da mesma forma que você lida com seus pensamentos, com as suas emoções, na mesma proporção, como você é próspero na sua alma, você também fosse próspero na sua vida financeira, na sua vida, na abundância sobre a sua vida, na sua saúde. Será que a sua saúde ia estar boa ou ia estar ruim? Sua vida financeira estaria boa ou ruim? Baseada na forma como nós lidamos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Para a gente fundamentar o tema da vez, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 3 João, no verso 1. E nós vamos ler assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui o apóstolo João, ele está falando para um grande amigo, companheiro de ministério, Gaio. E ele começa essa carta abençoando Gaio e reconhecendo a forma como Gaio lida com a sua alma. E sabe, queridos, nós somos um ser trino, nós somos corpo, alma e espírito. E é importante que nós possamos cuidar das 3 áreas da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos ler bons livros, precisamos preservar e crescer espiritualmente.
Da mesma forma que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas decisões, das nossas reações, assim como nós devemos cuidar do nosso corpo, nos alimentar bem, ter descanso, fazer atividade física, nós precisamos cuidar desse conjunto de coisas, um presente de Deus para nós. A nossa vida não é só uma área, nossa vida é uma composição dessas 3 áreas. E é interessante pensar que João vem falando aqui para Gaio, e ele reconhece, ele ouviu falar a respeito de Gaio, de como Gaio era com as pessoas, de como Gaio andava na verdade, de como ele era hospitaleiro, de como ele era gente boa. E ele fala: da mesma forma que você é assim, o meu desejo, meus votos, o meu desejo para você é que você prospere em tudo e também na sua saúde. Amém? E nós vamos, queridos, falar um pouco a respeito disso a partir de hoje. E eu fiquei pensando, a respeito de como é que nós podemos prosperar a nossa alma. E existem muitas áreas que nós podemos fazer, e o combo dos livros está maravilhoso. Eu recomendo que você compre os livros. E nós podemos aprender muitas coisas diferentes em cada livro daquele que foi indicado para nós. Mas nós podemos aprender também qual é o caminho que nós podemos nos conduzir para que nós possamos trazer equilíbrio. Quem aqui quer ser equilibrado? Eu quero ser equilibrada. Quem aqui quer lidar com pressão e rir diante da pressão? Você quer? Ah, eu quero. Quando vier a pressão, algo sobre a sua vida, eu quero sair rindo dessa situação. Eu quero ter um outro entendimento, analisar de uma forma diferente aquela situação. E nós vamos aprender algumas coisas em relação a isso. Claro que tem situações de pressão que são coisas mais rápidas, mais leves. Tem outras situações que são mais difíceis, que talvez demore um tempo maior, que exija mais esforço da nossa parte para que nós possamos nos conduzir bem. E eu, pensando sobre isso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga recentemente. Ela, há uns anos atrás, ela ficou viúva. E o marido dela morreu nos braços dela. Ele teve uma parada cardíaca e foi uma situação muito, muito difícil que ela vivenciou. E ela falou que ficou muito tempo vivenciando, revivendo aquela situação. E ela falou assim que todos os dias ela acordava e a primeira coisa que ela pensava: quando isso vai passar? Quando é que eu vou sair disso? E ela mergulhou numa depressão e ela precisou de ajuda. E ela procurou ajuda médica, ela fez um acompanhamento psicológico, ela não conseguia sair sozinha daquela situação. E ela disse que todo dia que chegava no consultório da psicóloga, falava com a psicóloga: quando é que vai melhorar? Quando é que eu vou sair dessa situação? E eu fico pensando, realmente tem situações que são difíceis. Mas até o luto é interessante, porque até o luto, ele varia de pessoa para pessoa. Não sei se você sabe que o luto em algumas culturas, ele é comemorado. Um velório é com muita festa, muita música. E cada cultura age de uma forma em relação ao luto. E então quer dizer que até a forma da gente se conduzir numa situação muito desafiadora, ela depende do lugar que a gente nasceu. Porque a influência que nós temos da nossa cultura, dos nossos pais, do lugar que a gente cresceu quando passou ali a nossa infância e adolescência, também vai interferir na forma como nós entendemos e percebemos cada situação desafiadora. Você já parou para pensar sobre isso? Que uma situação que você vive, alguém que cresceu vivendo
que viveu numa outra cultura diferente da sua, vivendo a mesma circunstância, não lida como você lida. Talvez você lida muito bem e aquela pessoa lida muito mal. Ou o contrário, talvez para você aquilo é simples, é fácil de se resolver. Mas por causa do lugar que você cresceu, do tipo de estímulo que você recebeu, do entendimento que você tem a respeito daquele assunto. Se nós pensarmos a respeito de luto, tem muitas pessoas que não têm um entendimento a respeito da vida eterna, e para elas a morte de uma pessoa querida acabou. E aí? Como é que alguém pode lidar com um luto? Como é que alguém pode lidar com uma perda? E eu estou falando sobre luto, queridos, e eu quero que você pegue essa questão do luto, que eu vou falar um pouco sobre isso agora, e eu vou até recomendar um livro maravilhoso que eu recomendo que você tenha esse livro. Esse livro é do Tony Cook, chama Vida Após a Morte. Esse é um dos livros que Tony Cook mais vende nos Estados Unidos. Você pode dar de presente para pessoas que perderam pessoas queridas. Maravilhoso. Mas esse livro ele não serve só para quem perdeu alguém querido. Ele também serve para pessoas que tiveram uma perda, falência, talvez uma doença, talvez algo que não saiu como planejado. E ele ensina muitas coisas importantes, e a gente vai falar de algumas hoje. Então, quando eu falar de luto, eu quero que você pense que talvez você não está vivendo luto, ou nunca viveu luto. Talvez você nunca perdeu alguém muito próximo ou querido a você, mas talvez você já viveu perdas, ou talvez você conheça alguém que está vivendo isso. E eu quero te ajudar a ajudar essas pessoas hoje, amém? Então, quando você pensa sobre luto e você pensa sobre a morte, cada pessoa tem um entendimento diferente sobre a morte. Da mesma forma como perdas, por exemplo. Talvez você cresceu numa casa em que a sua família lida bem com a questão financeira. E você sempre foi estimulado, não importa se você tem que começar do zero, você vai chegar até o final e você vai prosperar. Talvez você ouviu isso dos seus pais, no seu contexto familiar, na sua igreja. Mas talvez alguém que tem aquela empresa, aquele negócio, como tudo na vida dele, quando algo acontece, é como se tirasse o chão daquela pessoa. Como lidar quando algo acontece que tira o nosso chão, que tira algo que para a gente era segurança, que é algo que a gente também viveu muito quando teve a pandemia, quando estava no auge da pandemia. Qual era o principal problema das pessoas? Incerteza, insegurança sobre o futuro. Você lembra quando deu a notícia da pandemia, quantas pessoas saíram, foram no supermercado, encheram o carrinho de papel higiênico? Não sei se você lembra disso. Porque o pessoal ficava pensando, meu Deus, o pessoal ficava fazendo compras por causa das notícias que tinham, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o meu dia de amanhã. Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou ter o meu cuscuz aí no armário? E as pessoas, aquela incerteza. Então, quando nós temos incerteza sobre o futuro, é algo que traz grande instabilidade. Mas como manter a minha alma próspera diante de algo que eu não sei o que vai acontecer em relação ao meu futuro? Tem pessoas que o problema não é o futuro, tem pessoas que o problema é o passado. Coisas que vivenciaram e que ela fala, e agora? Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu vivo em relação a isso? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o luto, porque ela tem um sentimento em relação à pessoa que morreu de grande dependência, e ela não sabe como ela vai viver a partir dali. E eu não falo dependência só de um companheiro. Eu falo que tem pessoas, por exemplo, mulheres que o marido morre e ela não sabe pagar uma conta. Ela nunca foi no banco, ela não sabe fazer algumas coisas do dia a dia. Eu conheço algumas assim. Ela não sabe fazer compra, ela não sabe ir no supermercado, porque o marido é que resolvia todas essas coisas. Então a incerteza dela também está. E agora, quem eu sou sem essa pessoa? Quem eu sou? E essa questão de quem nós somos e de quem nós nos tornaremos a partir de circunstância, também é algo que traz incerteza para nós. Tem pessoas que, por causa quando morre alguém, às vezes elas se sentem tão mal,
se sentem culpadas. E esse sentimento de culpa corrói a pessoa de uma forma que ela não consegue viver mais como ela vivia antes. Porque a culpa consome os seus pensamentos. É como se ela não pudesse mais ser feliz como ela era antes. Ela não pudesse mais aproveitar a vida como ela aproveitava antes. Porque afinal de contas ela tem uma grande condenação sobre aquilo que aconteceu com ela. Culpa. A culpa é um sentimento muito danoso. A culpa é uma ferramenta que Satanás ele usa para minar as nossas forças. Porque a gente não consegue se permitir viver determinadas coisas que seriam boas para nós, porque a culpa não permite isso. E o apóstolo Paulo, ele vive uma situação muito interessante, que nos ensina que é possível nós nos livrarmos da culpa e da condenação. Em um dos livros que vocês receberam como indicação, Aprendendo a Esquecer, Kenneth Reagan, ele fala a respeito disso. Ele fala a respeito de como Paulo, que antes chamado Saulo, um perseguidor da igreja, um homem que ele desejava a morte, e não só desejava, ele favorecia, ele participava da caça aos cristãos. E para você ter uma noção, tem um texto no livro de Atos, eu vou abrir aqui, em Atos 7, nós temos a morte de Estevão. Estevão ele foi levantado para servir aos apóstolos, e logo ele já começou a pregar, e pessoas ouviam Estevão. Então, assim como como os apóstolos e como os diáconos que foram levantados, e homens que foram levantados, pessoas ouviam e vidas eram mudadas por causa de Estevão. Só que Estevão fez um discurso, trouxe muita raiva, e as pessoas tiraram Estevão da cidade, jogaram Estevão e bateram Estevão e apedrejavam aquele homem, e apedrejaram até a morte. A Bíblia fala que eles arrancaram as roupas de Estevão e batiam ali em Estevão. Foi uma morte horrorosa. Em Atos, no capítulo 7, no verso 58, nós lemos o finalzinho aqui dessa morte, e a Bíblia fala: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Olha o jeito que Estevão morreu, apedrejado, sem as suas roupas, humilhado, ali na frente das pessoas. Mas tinha um jovem chamado Saulo, que depois se chamaria Paulo, o apóstolo Paulo, aqueles que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Paulo, ele não só foi uma testemunha da morte de Estevão, mas foi alguém que concordava, porque no verso 1 do capítulo 8 de Atos, nós lemos que Saulo consentia na sua morte. Ele não só viu, como ele consentiu. É tipo assim, é isso aí, tem que morrer mesmo. E você pensa que depois de tudo isso, depois de várias mortes que Saulo presenciou, de várias pessoas que ele perseguiu, pela convicção que ele tinha que eles estavam fazendo algo errado, crendo errado, desvirtuando as verdades que ele acreditava, até que um belo dia Saulo tem um encontro com Jesus. Saulo tem um encontro com Jesus, querido. Ele vê aquela luz e aquela voz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele encontro que Saulo tem com Jesus, ele ali prostrado, sem conseguir enxergar, e ele fica ali 3 dias em jejum, até que Ananias vem, ora com ele, ele volta a enxergar. E a partir daquele momento, Saulo nunca mais volta para aquele mesmo caminho. Ele muda, ele entende as verdades, ele entende quem era Jesus, e ele consegue, as coisas mudam na sua mente, tudo muda. Só que eu vou te dizer, quando nós nascemos de novo,
Quando nós nascemos de novo, algo extraordinário acontece. Ou seja, um dia, querido, você chegou numa reunião, alguém falou com você, ou você veio para a igreja e você entendeu aquilo que estava sendo dito, e alguém falou assim: você quer receber Jesus na sua vida? Você quer Jesus como Senhor? Você reconhece Jesus como Senhor? E um dia você para e você fala: eu quero Jesus na minha vida. Eu entendo e reconheço que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. E você reconhece aquilo, você faz aquela oração e algo sobrenatural acontece, um novo nascimento. Só que o novo nascimento, ele é no espírito, ele não é na sua alma. Quer dizer que nós nascemos de novo no espírito, mas a nossa alma, ela permanece a mesma naquele momento. E existe algo que precisa ser construído para que a nossa alma prospere. E nós precisamos renovar a nossa mente para que a nossa mente prospere. Significa que quando eu e você nascemos de novo, o nosso entendimento, ele ainda é baseado na nossa cultura, na nossa forma de ser, naquilo que os nossos pais nos ensinaram. Eu tenho coisas maravilhosas que eu aprendi na minha família, com certeza você tem também. Por exemplo, na minha família, o nome é muito importante. O meu nome. Eu preciso honrar o meu nome, honrar a minha palavra. Então, isso é tão forte em mim, que eu nunca fiquei endividada. Nunca. Porque é tão forte dentro de mim que o meu nome é importante. Eu nunca tive meu nome no SPC. Eu não compro se eu não tenho dinheiro. Só compro se eu tenho dinheiro. Eu não fico parcelando coisas no cartão, porque o meu nome é importante. Então, a minha vida financeira, ela sempre foi equilibrada por causa de algo que eu aprendi desde pequena. Quer dizer, nós aprendemos coisas desde criança que são maravilhosas. Mas existem outras coisas que nós aprendemos que elas precisam ser modificadas pela palavra, porque elas não estão em linha com a palavra de Deus. Quer dizer que a minha alma, ela não prospera em determinadas áreas, mas pode prosperar em outras. Tudo depende da forma como eu estou renovando a minha mente. Por isso que a gente precisa entender que talvez, querido, numa área, por exemplo, talvez eu estou indo muito bem ali na minha área financeira, não devo nada a ninguém, eu confesso a palavra, eu creio nos milagres na minha vida financeira, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Toda campanha que tem nessa igreja, gente, eu estou dentro. É do ar-condicionado? Estou dentro. É da construção? Estou dentro. Da cadeira? Aqui. Fiel nos dízimos e nas ofertas. Essa área na minha vida, a minha mente prospera, minha alma é próspera. Eu tenho resultados da mudança de mentalidade. Então, na área que você muda a sua mentalidade, você prospera. Agora, existem outras coisas que eu aprendi desde criança que não são corretas conforme a palavra de Deus. E não é culpa dos meus pais, eles tinham um entendimento na época. Tem vezes que o pai e a mãe erram de propósito, a maioria das vezes não. Eu que sou mãe sei, meu Deus. Eu falo para o meu filho, meu filho, a mamãe aprende a ser mãe com você. E ele fala, eu sou sua cobaia. Quase isso. Mas, por exemplo, eu sempre ouvi na minha casa que eu precisava estudar e trabalhar, para que eu não dependesse de ninguém. Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Engraçado, a maioria são mulheres. Não é interessante esse pensamento, um pensamento resultado de uma ideologia? Mulher, você precisa trabalhar, você tem que estudar, para você não depender de homem nenhum. Não é interessante? Só que isso é errado. Isso não está de acordo com as escrituras. Existe uma outra forma de pensar. Aí o que acontece? Se eu vou para o meu casamento e eu vou lidar com meu marido com esse pensamento, eu vou ter problema. Então eu não prospero na minha área como mãe, como mulher, como esposa, se eu tiver essa linha de pensamento. Você está me entendendo?
Como é importante nós mudarmos o nosso pensamento continuamente em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa prosperar. E o que é prosperar nesse versículo aqui de 3 João? É escolher um bom caminho. Um bom caminho. Então nós precisamos escolher melhor os nossos caminhos, para que nós possamos usufruir da prosperidade de Deus. Então essa questão do apóstolo Paulo, pensa bem, o apóstolo Paulo vivenciando o novo nascimento, renovando a sua mente, chegando o entendimento para ele a respeito da palavra de Jesus Cristo, do caráter de Deus, das verdades sobre o cristianismo, e ele animado, lendo, meditando, mas vez ou outra, aquela imagem, Estevão de joelhos, apedrejado, tendo as suas roupas tiradas e jogadas aos seus pés, e ele falando, é isso mesmo que tem que acontecer. Imagina como essa memória poderia ser destrutiva para tudo aquilo que Deus precisava que Paulo fizesse. Quer dizer que existem coisas do nosso passado que nós vivenciamos, que se a gente não toma cuidado com aquilo, com a forma como aquelas lembranças chegam, e com a forma como eu lido com cada pensamento que chega, que eu posso não me permitir viver aquilo que Deus precisa que eu viva. O apóstolo Paulo poderia não ter sido a bênção que ele era para nós, ter escrito tantas cartas, se ele toda vez que voltasse aquele pensamento, aquela condenação, aquela voz de Satanás no ouvido dele, você não merece, foi você que estava ali quando Estevão foi apedrejado, você não lembra do sangue, você não lembra como ele estava desfigurado, você não lembra das roupas dele sendo rasgadas e você consentindo, abaixando a sua cabeça, você não lembra disso? Você não merece viver isso. Escrever uma carta, você não pode escrever uma carta. Você acha que você é referência para alguém? Quantos pensamentos não poderiam ter chegado para Paulo de condenação? E isso é tão verdade, que é interessante aquilo que ele fala. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, Paulo fala assim, olha. 1 Timóteo capítulo 1, nos versos 15 e 16, ele fala, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que em Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas, por essa razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sabe o que é isso? Renovação da mente. Entendimento de quem Paulo era, para que ele veio, o que ele precisava cumprir. E Paulo precisava se esquecer do que tinha acontecido, para ele entender quem ele era e o que ele precisava fazer. Ele está dizendo aqui, eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas pelas misericórdias de Deus, eu posso ser uma referência para as pessoas, porque eu mudei os meus caminhos, porque eu mudei o meu pensamento, eu mudei a minha forma de pensar, e hoje eu sou uma referência, porque eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. E ele também fala lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 12, ele também fala sobre esse assunto, e ele diz, não que eu já tenha recebido, ou que eu tenha obtido a perfeição, não gente, eu não sou perfeito não, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por mim, Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me, diga, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, diga, avançar, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Paulo dá uma receita
aqui para nós sobre coisas que rondam os nossos pensamentos, sobre coisas que você já fez, sobre coisas que trazem peso para você, sobre coisas que trazem culpa ou pensamentos que, poxa, porque eu fiz, eu devia ter feito diferente. Talvez, gente, olha, quantas eu já ouvi mães que acontece algo com os filhos e elas ficam ali se condenando, eu devia ter feito diferente, por que aquele dia eu não acordei mais cedo, por que aquele dia eu não falei para ele, não faça isso? E ela fica gerando aquela condenação, aquela culpa. E o apóstolo Paulo, ele ensina, olha como é que você vai fazer para você se livrar dessa condenação. Olha como é que você vai fazer para prosperar a sua alma e você seguir em frente na sua vida. E ele dá 3 coisas aqui que você e eu precisamos fazer. Ele disse: esqueça, avance e tenha um objetivo, tenha um alvo. Paulo diz: esqueça. Sabe como? Mas como é que eu esqueço? Para de pensar. Para de pensar. Chegou o pensamento, muda o pensamento. Eu gosto de pensar, gente, como Jesus nos ensina a respeito de ansiedade. Em Mateus, no capítulo 6. Você deve conhecer aquele texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Querido, só que Jesus, ele dá uma dica essencial a respeito de ansiedade. E na verdade, é uma estratégia que se usa em pessoas que estão com crise de pânico. E a estratégia é: olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Não pensa no dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E Jesus está falando: para de pensar no que nem aconteceu. Para de pensar, por que você está meditando assim? E se isso acontecer? Não, tem certeza, fulano vai falar isso. Não, amanhã quando ele chegar, eu já sei, eu já estou imaginando. Ele vai chegar com aquela cara e ele vai falar isso. Nem aconteceu. Nem chegou. E você está se desgastando. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o inverso que 3 João fala. Você não está prosperando na sua alma. Quanto mais você se absorve desse tipo de pensamentos, querido, pior você fica. E isso atinge todas as áreas da sua vida, porque se você está preocupado com o seu trabalho, com uma coisa que nem aconteceu, uma reunião que nem aconteceu, você está tão preocupado, você deixa de fazer outras coisas no dia de hoje. Aí Jesus fala para você: basta cada dia o seu mal, viva o hoje. Está preocupado, está com pensamento de condenação, está com culpa? Vai olhar os passarinhos. Vai olhar os passarinhos, os lírios. Vai ver aquilo que Deus faz pelos passarinhos. Eles nem trabalham. Olha os lírios, a roupa deles é mais bonita que a de Salomão. Ninguém ali trabalha não, gente. Ninguém pediu nada e Deus fez. Isso é prosperar a nossa alma. É parar de nos preocupar, parar de ficar agarrando naquilo. E naquela conversa com a minha amiga, ela falou uma coisa que para mim foi fantástica. E eu vou te ensinar. E ela disse assim: no decorrer do tempo, Clícia, eu fui melhorando daquela situação que eu estava. Então eu entendi quando é que as coisas iam melhorar. Aí eu falei: foi? Aí ela: foi. Porque quando a gente fala de luto, a gente tem um prazo, sim, esperado, para cada um lidar com aquela situação, para começar a desfazer das coisas, para se reorganizar, para estabelecer novos compromissos, novas coisas, novas metas. Existe sim um prazo, a gente precisa ser paciente, amoroso. Existe sim, mas ela falou assim: eu descobri o prazo. Eu falei: opa, que isso aqui vai dar um livro, hein? E ela disse: 1 ano. Eu falei: 1 ano por quê? E ela falou assim: o primeiro ano é muito difícil, porque tudo é a primeira vez. O primeiro aniversário, o primeiro aniversário de casamento, o primeiro Natal, as primeiras férias. Tudo é mais difícil quando é a primeira vez. Mas no segundo ano, quando vem de novo o aniversário, você sabe: eu consigo, eu sobrevivi. Eu consigo viver essa situação. Eu consigo sair desse ciclo. E eu achei isso tão interessante. E eu me lembrei a respeito de Jesus, de um texto que fala quando Jesus também vive uma situação de luto, de perda.
E Jesus, queridos, você sabe que Jesus, ele tinha um relacionamento com João Batista. João Batista foi alguém importante para Jesus, desde o ventre. Você lembra Maria, quando recebe a promessa, e ela ali vai visitar a sua prima, mãe de João Batista, Isabel, e o bebê já se mexe ali no ventre, desde amigas de barriga. Desde o ventre, uma ligação, parentes. João Batista, como foi importante no ministério de Jesus, anunciando a vinda de Jesus. Existia um relacionamento ali entre eles. Só que um dia, João Batista morre, decapitado. E ele morre por causa daquilo que ele tinha convicção a respeito de Jesus, o Cristo. Aquele que todos estavam esperando. Aquele que veio para resgatar a aliança, resgatar a humanidade. Era por ele que ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Não importa quem fosse, podia ser o mais simples, podia ser um rei. E ele dizia: você está errado, você tem que se arrepender. Por causa da convicção, ele não tinha para quem, não lhe interessava, ele fazia. Por causa do ministério de Jesus, da confiança que ele tinha de quem era Jesus. E quando ele é decapitado, qual foi a primeira pessoa que os discípulos de João Batista anunciaram a morte? E aí nós lemos lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 12, nós lemos assim: então vieram seus discípulos, os discípulos de João Batista, e levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Para quem foi a primeira pessoa que os discípulos contaram que João Batista tinha morrido? Jesus. Olha a consideração, o vínculo que eles tinham. Os discípulos de João Batista, assim que eles sepultaram João Batista, a primeira pessoa que eles correram para contar, Jesus. E a Bíblia diz, então Jesus recebe aquela notícia, e no versículo 13, Jesus, ouvindo isto que? Sobre a morte. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por toda a terra. Jesus também viveu o luto. Jesus viveu muitos momentos difíceis, momentos que antecipavam a cruz, separação com seu próprio Pai. Tantos momentos difíceis Jesus sofreu, mas Jesus viveu o luto, a perda, a separação de um amigo. E a Bíblia diz que os discípulos de João Batista contam para Jesus. Jesus ouve aquilo. O que Jesus faz, gente? Jesus se retira dali. Sabe aquele momento, fala: peraí, gente, dá um tempinho aqui, só um tempinho. E você sai de perto, e a multidão ali, Jesus, nossa, deixa eu me afastar aqui da multidão, eu preciso pensar. Eu preciso colocar os meus pensamentos e o meu sentimento no lugar. Espera um pouquinho, Jesus se afasta dali, ele entra num barco e ele vai para um lugar deserto. Ele vai ficar sozinho, ele só está com os discípulos. Tem momento que você não quer a multidão, que você só quer os seus amigos, as pessoas próximas, ou que eles estejam por perto, talvez não tão colados. E Jesus ali vivendo aquela notícia, pensando e processando tudo aquilo, e a Bíblia diz que a multidão fazia o quê, gente? Seguia Jesus. E eu fico pensando, aquele momento, as mães sabem, né? Quando tem filho pequeno, mãe não tem sossego nem para tomar banho, né? Assim, mãe, né? Então, aquele momento que talvez você quer estar sozinho, que você quer pensar, peraí, deixa eu organizar meus pensamentos, peraí, que essa notícia aqui, isso aqui foi um baque. Peraí, deixa eu pensar, peraí. E a multidão, Jesus. E a multidão olhando Jesus e olha o barco de Jesus. Olha para onde está indo para lá, vem gente, corre. E o barco de Jesus, e o povo correndo, é mais para cá, peraí, ele está virando ali. E o povo, quando Jesus desce do barco, a multidão está lá, não adiantou não, gente. E por onde eles passavam, chamavam mais gente. E qual foi a reação de Jesus? Poxa, vocês não entendem? Eu perdi alguém. Eu quero me aprofundar no meu próprio sentimento. Eu quero mergulhar na minha dor. Interessante.
Porque a Bíblia diz que a reação de Jesus não foi essa, que a reação de Jesus foi, verso 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde vieram os discípulos e disseram: o lugar é deserto, a hora está adiantada, manda o povo embora para eles terem o que comer. E você já sabe o que aconteceu aqui, a multiplicação dos pães e peixes. Sabe quando é que a multiplicação aconteceu? No dia que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. E o que eu quero trazer para nós nessa manhã, queridos, é que existem muitas coisas que podem nos baquear, que podem nos abalar, coisas do passado, coisas do presente e coisas do porvir. Tem muitas coisas que podem vir para roubar, querido. O que Satanás quer? Ele quer trazer confusão, ele quer roubar a sua paz, para que a sua mente seja tão confusa e você não consiga ouvir a voz do Espírito Santo. Satanás, ele quer roubar a sua paz e roubar a sua alegria. Faça esse filtro. Esse pensamento que chegou para mim, ele está roubando a minha paz e a minha alegria. Você já sabe de onde vem. Você já sabe de onde vem, querido. Pensamento que traz confusão, que quer fazer você cair num buraco e permanecer naquele lugar. Você já sabe de onde vem. De Deus não vem, porque dele vem a paz e vem a alegria. E você sabe, queridos, que diante de tantas situações que você pode estar vivenciando, ou já vivenciou, nesse turbilhão de emoções, de pensamento, que eu faço, como eu coloco a minha mente no lugar. Apóstolo Paulo, ele já disse, nós precisamos esquecer, nós precisamos avançar e ter um alvo. Sabe o que nós precisamos? Estabelecer novos relacionamentos. Nós não podemos nos isolar, queridos. Nós precisamos fazer com que a nossa mente, ela prospere de tal forma que você saiba o que fazer. Uma mente cheia da palavra é uma mente guardada. É claro, como eu disse, que às vezes pode vir uma situação que é um baque muito grande, você não estava esperando, como a notícia da morte de um grande amigo, João Batista. E fazer o que diante disso? Peraí, deixa eu me afastar um pouco, deixa eu ir para um lugar deserto. Mas e quando a multidão te segue? E quando a vida continua? E quando os filhos ainda estão aí? O marido está aí, a esposa, o trabalho. Fazer o que? Jesus tentando ali, ó, e a multidão cercando Jesus. E o que fazer diante disso? Porque a vida continua. E eu preciso saber trabalhar a minha mente para não querer ficar fixa ali naquele lugar deserto e isolada. E eu vou te dizer o que fez com que Jesus, queridos, mudasse a sua posição diante da morte de um amigo querido. A Bíblia diz que quando ele olhou a multidão, ele se compadeceu da multidão. Ele curou todos os enfermos. E quando os discípulos fizeram, tá bom, Jesus, o dia hoje foi pesado. Está todo mundo com fome, manda o povo ir para casa comer, já está ficando tarde, vamos pegar o nosso barco e vamos voltar. E ele fala, não, eu não vou deixar as pessoas com fome. Manda todo mundo sentar, vê o que a gente tem aí. Ah, só tem 5 pães, 2 peixinhos, pois traga aqui. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor não abandona os seus. Eu sei, Pai, que o Senhor está aqui e que o Senhor vai alimentar esse povo. Distribua pão e peixe para uma grande multidão. Sabe o que está disponível para você, querido? Mesmo num dia muito difícil, a oportunidade de um grande milagre. Sabe o que vai nos tirar, querido, de uma situação de pressão e que a gente fala, meu Deus, eu faço o quê? Eu só queria descansar hoje, eu só queria estar no meu quarto, eu precisava de um tempo. E eu vou te falar o que vai tirar você dessa roda: amor, compaixão pelas pessoas. Quando a gente para de ficar tão mergulhada no nosso próprio sentimento, quando a gente para de pensar só na gente, na morte, na perda, na culpa, e querer ficar ali abraçada, acuada, quando a gente para e sai desse lugar, e a gente olha e fala, tem muita coisa para ser feita, tem gente para ser amado, peraí, talvez você vai sair do quarto, você só vai fazer a janta, talvez é só isso.
Talvez o dia a força está tão pequena que você vai fazer um ovo mexido com cuscuz. Delícia. Talvez é só isso que vai sair. Você entende, a criatividade está bem pequena. Mas você vai fazer aquele ovo com cuscuz. Você vai servir a sua família. Vai olhar a sua família se alimentando. E você vai pensar, tem algo para ser feito. Eu não vou mergulhar no meu próprio sentimento. Tem coisas para serem feitas. Talvez você só vai amanhã acordar, sair do seu quarto, trocar de roupa, nem banho queria tomar. Aí você talvez vai para o ponto de ônibus, vai pegar o seu carro e você vai pensar, eu vou para o trabalho. Quando você olha, tem um vizinho ali, cabisbaixo, com a feição entristecida, e você pensa, ah, meu Deus, eu que precisava de consolo. Mas peraí, aquele que consola, gente, vai ser consolado. E você só vai olhar para aquele vizinho, você vai falar, querido, bom dia, que Deus abençoe o seu dia ricamente, que Ele prospere a sua vida e a sua casa, que você tenha um dia cheio de alegria. Não se esqueça, Ele está aqui, Ele está com você. Querido, era isso que você queria ouvir, entendeu? Você queria que alguém tivesse te mandado uma mensagem, uma ligação e falar, ei, tem um dia poderoso, ninguém fez. Mas você, quando olhou aquele vizinho, a compaixão, aquilo que Jesus fez, é aquilo que sai de dentro de você. Quando você terminar de fazer aquilo, e você olhar a feição daquele vizinho, e aquele sorriso no canto do olho, você vai falar, foi para isso que eu nasci. Eu nasci para amar, eu nasci para ter compaixão, eu nasci para trazer consolo. O que tirou Jesus de um pensamento de luto, querido, de uma condição, foi a compaixão pelas multidões. E é isso que eu trago para você nessa manhã. Esqueça, avance, tenha um alvo. Não se permita ficar fechada naquele lugar, fechado naquele lugar. Existe algo para você viver. Enquanto as coisas querem te parar, a compaixão vai te colocar em movimento. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui nessa manhã. Querido, se você está com algum problema, todos de olhos fechados, eu quero preservar aqui as pessoas. Se você está aqui nessa manhã vivendo algum desafio, pode ser na saúde, na família, uma pressão, pode ser o luto, levanta a sua mão, não precisa ser muito alto não, aí no seu lugar, recebe essa oração. Eu vou orar por você agora. Senhor, eu declaro consolo do Teu Espírito sobre os meus irmãos, Pai. Eu sei que existe algo poderoso da Sua parte, Senhor, sendo derramado sobre cada um deles. Existe paz sendo derramada nessa manhã, existe alegria sendo derramada nessa manhã, consolo do Teu Espírito, novas ideias, novos planos, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, esse turbilhão de coisas que estão aí rodeando a mente dos meus irmãos. Eu declaro paz, eu declaro clareza de entendimento, em nome de Jesus, clareza de entendimento, pensamentos sendo organizados na sua mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, não acabou. Não acabou. Isso que você está vivendo não é o fim. É só uma fase. É só uma fase. O que você está vivendo é só uma fase. Não se preocupa, já já a estação vai mudar. Não deixe de alimentar a sua mente, prosperar a sua alma, e todas as coisas prosperarão também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, muito obrigada, Clícia. Glória a Deus, você foi alcançada essa manhã. Eita glória, que mensagem poderosa, não é mesmo? E eu quero te dar a oportunidade, se você está aqui no nosso meio e você nunca fez Jesus Senhor da sua vida, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, essa é uma manhã de salvação para você. Levanta a sua mão, nós queremos orar para você.